Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 11, é o texto que nós vamos estar meditando. Mas antes eu quero convidar você para prestar atenção nesta frase. Essa frase aqui do projetor. Pode mudar aí para mim, por favor. Acreditar é fazer acontecer. Preste atenção nessa frase. Acreditar é fazer acontecer. O que nós podemos pensar para 2018? O que você pode pensar para a sua vida? E uma das coisas que nós colocamos, e isso é muito interessante, é a questão da fé. As pessoas falam muito sobre fé. Eu tenho que ter fé que as coisas vão melhorar. Eu tenho que ter fé que a coisa vai acontecer. Eu tenho que ter fé que 2018 será um ano melhor. Eu tenho que ter fé para que a coisa aconteça. Mas fé é fazer acontecer. Não é simplesmente esperar algo. Então eu quero que você preste muita atenção. Para ver uma experiência de fé, são necessários 3 ingredientes. Primeiro, expectativa, sacrifício e garantia. Se houver esses 3 ingredientes, você terá uma experiência de fé. Onde você encontrar alguém com expectativa, fazendo sacrifícios pela sua expectativa, mas com os pés bem fundamentados em garantias razoáveis, você achará ali uma experiência de fé. Eu quero que você preste muita atenção nisto. Quando uma pessoa tem uma expectativa, e ela pensa, não, os sacrifícios que eu vou fazer para alcançar essa expectativa valerão a pena. Para que essas expectativas sejam realizadas e satisfeitas, valerão a pena. Então aí há uma experiência de fé. Então eu preciso ter essa garantia. Então é muito importante eu entender isto. Que fé não é simplesmente esperar a coisa acontecer. Fé envolve também um agir nosso. É isso que diz Hebreus 11. Hebreus 11 é chamado, intitulado, os heróis da fé. Pessoas que resolveram acreditar. Não eram super-homens, nem super-mulheres. Eram homens como nós. Pessoas comuns, com as mesmas dificuldades que nós temos. Falhos como nós somos. Limitados como nós somos. Problemas familiares como nós temos. Todos eles tinham problemas, todos eles. Mas eles resolveram acreditar. Eles foram pessoas cuja fé e a experiência de fé, que deu a eles uma expectativa, e eles se sacrificaram em prol daquela expectativa, e tinham uma garantia de que aquilo ia acontecer, fizeram com que eles fossem para frente. É por isso que eles são chamados heróis da fé. Ou seja, a mesma experiência eu e você podemos ter. A mesma experiência. Por quê? Porque o Deus não mudou. Para eu pensar na expectativa, para eu pensar nos sacrifícios que eu vou ter em prol dessa expectativa, eu tenho que pensar primeiro na garantia, que é tudo, é o alicerce, é a base. Hebreus 11, o versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Olha que coisa interessante, fala que fé é certeza e prova, mas fala que é algo invisível, fala que é algo que nós não vemos. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de acreditar que foi Deus que criou o mundo? Porque não tem prova palpável. Simplesmente a fé. Por isso que diz, pela fé nós entendemos. Então o que é invisível? Invisível é Deus. Invisível é a sua palavra. Mas só que o universo, aquilo que vemos, foi formado por aquilo que nós não vemos. Aquilo que nós vemos começou pela palavra de Deus que é invisível e pelo próprio Deus que é invisível. Então, o que eu preciso entender? Que a minha fé tem um fundamento, sim. Apesar de Deus não ser visto, apesar de Deus ser invisível, apesar da palavra dele ser invisível, Deus é a causa de tudo que existe, que nós vemos. A palavra de Deus é a causa de tudo aquilo que existe, que nós vemos. Então, a minha fé tem fundamento, sim, é o Deus invisível.
Se eu tiver expectativas, me sacrificar em prol dessas expectativas, qual é a garantia que eu terei de que eu alcançarei essas expectativas? O próprio Deus. Então não é simplesmente algo subjetivo, eu tenho que acreditar que as coisas vão melhorar. Eu estou pautando a minha fé, alicerçando a minha fé num Deus que tem o seu caráter ilibado, num Deus cuja intencionalidade fez com que tudo acontecesse, e um Deus que deseja nos abençoar. Mas nós não o vemos. Mas pelo fato de nós não vermos Deus, não significa que Ele não exista. Então a nossa fé tem garantia sim, e tem alicerce sim. O versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe, e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, preste atenção nisso. Isso aqui é algo extremamente simples de nós entendermos. Sem fé é impossível agradar a Deus. As coisas não vão acontecer na tua vida se você não crer. A tua vida não vai melhorar se você não crer. 2018 não será o ano da abundância se você não crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, precisa de duas coisas. Primeiro, eu acreditar que Ele existe. Eu preciso crer que Ele existe. Aquele que se aproxima precisa crer que Ele existe. Mas tem um segundo ponto. Eu preciso crer que Ele vai me recompensar. Eu preciso crer que não somente existe, mas Ele se interessa por mim. Não somente crer que Ele existe, mas que nós seremos recompensados. Qual que é a garantia que você será recompensado? Qual que é a garantia? Que se você buscar, você será recompensado. Se nós esperamos, se nós temos expectativas, se nós temos esperança que 2018 será um ano abençoado, se nós temos esperança de que a coisa vai acontecer em nossas vidas. Por quê? Porque eu estou buscando. E se eu estou buscando, eu tenho que acreditar que Deus me dá garantia. Ele próprio é a garantia. A sua palavra é a garantia. A palavra de Deus empenhada é a garantia. É o Deus que nos garante que a nossa fé nele e na sua palavra estão bem plantados. O que você espera para 2018? Será que você tem expectativas? Ou você está simplesmente levando a vida um dia de cada vez, mas muito desanimado? O que você espera para a tua família? O que você espera para as suas finanças? O que você espera para o teu futuro? Quais as expectativas que nós temos? Somos filhos de Deus e nós vivemos tão mal. Somos filhos de Deus e vivemos de uma forma tão pobre. Eu preciso entender que a minha garantia é o Deus Criador e o Deus Criativo. Isso aqui é maravilhoso. Deus não somente é o Deus Criador, mas é o Deus Criativo. Deus é aquele que tem criatividade para fazer algo novo em nossas vidas, do inesperado. Deus é o Deus que faz a coisa acontecer. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então Hebreus 11 fala justamente de pessoas que preencheram a sua vida com essa fé. Foram mobilizadas por essa fé. Foram puxados pela palavra de Deus. A fé é dinâmica, a fé gera movimento. A fé me faz andar para frente. Quem tem fé é animado. Quem tem fé é grato. Quem tem fé é entusiasmado pela vida. Porque a palavra de Deus movimenta-nos para caminhar para frente. Se eu pegar Abel, Enoque, Noé, Abrão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Raabe e todos aqueles que são citados aí, você vai perceber que todos eles foram mobilizados pela palavra de Deus, a qual eles creram. Eles foram como que engravidados por aquilo. Construíram no seu coração uma expectativa. E o que eles fizeram? Depois que eles se deixaram engravidar por essa palavra, se mobilizaram em rumo a ela, ou rumo a ela, e se sacrificaram, foram exigidos. Eu quero que você preste atenção.
no exemplo de Moisés, só para você entender onde eu quero chegar. Como que a expectativa gera sacrifícios. Uma criança, um adolescente que está na escola, que se não tiver expectativas de que ele vai ser um ótimo profissional, de acordo com aquilo que ele estudar, ele não vai se sacrificar. E não vai passar tempo ralando. Ou seja, quando eu tenho expectativa, eu me sacrifico, porque eu acredito que aquela expectativa vou alcançar algo. Então, isso tudo tem uma garantia. Olha só o exemplo de Moisés no versículo 24. 24. Pela fé, Moisés, já adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com os povos de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, ele considerou a desonra, sacrifício, uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa, expectativa. Pela fé ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei de Faraó, mas perseverou, porque via aquele que é invisível. Uma experiência de fé. Mas houve algo dinâmico, ele tinha uma expectativa. Qual era a expectativa? A recompensa. Mas qual era o sacrifício? A desonra. E você percebe que houve uma mobilização sacrificial. Por quê? Porque ele tinha uma expectativa. E qual era o fundamento? Ele via o que é invisível. O fundamento, o próprio Deus. Eu fico pensando que a coisa mais complicada de sermos cristãos é justamente o fato de nós andarmos muito pelos nossos 5 sentidos. A coisa mais complicada do mundo, porque quando estamos aqui na igreja, ouvimos a palavra de Deus, nos sentimos bem, nos sentimos renovados, saímos daqui cheios de ânimo. Agora o problema é quando eu chego em casa e começo a ver a situação real. As emoções que geram através da minha visão, da minha audição, do meu tato, dos meus 5 sentidos. Quando eu vou para a segunda-feira, quando eu penso no meu trabalho, quando eu lembro do extrato bancário do banco, ou o extrato bancário, quando eu começo a perceber as lutas que eu tenho passado, e é justamente isto que falta em nós. Acreditar que nós temos um Deus que pode nos abençoar mesmo em meio à crise. O Brasil está passando crise financeira? Está. Está passando crise política? Está. Está passando crise moral? Está. Claro que está. Mas você vai esperar as coisas melhorarem? Qual que é a tua esperança? Desde que eu me entendo por gente, o Brasil está em crise. Sempre vem uma, entra outra, é porque a crise agora é esta, a bola da vez é isto. Mas daqui a pouco acontece uma coisa lá na China, atinge aqui. E sempre aquilo. Sai um corrupto e entra outro. Então a pergunta é: onde está a minha esperança? Naquilo que eu vejo, nos meus 5 sentidos, naquilo que eu sinto, ou na minha fé? Então, se eu entender isto, eu vou entender uma coisa fantástica. Vamos imaginar Moisés. A pessoa dizendo para Moisés: Moisés, você está louco. Vamos pensar uma pessoa que funciona nos 5 sentidos, tá? Vamos pensar uma pessoa que funciona nos 5 sentidos, naquilo que vê, naquilo que sente. Você está louco. Você vai deixar o palácio do reino mais poderoso do mundo na época, que é o Egito, e vai para o deserto, perseguido pelo faraó, ao ponto de ser morto. E sabe que Moisés respondeu? Não estou louco. Estou fazendo uma conjectura aqui para você entender. Eu não estou louco. Eu vejo uma coisa lá na frente que você não vê. A minha fé tem uma base. Essa expectativa faz com que eu vou me sacrificar, porque eu sei que a coisa vai acontecer. Eu tenho uma expectativa. Eu estou agarrado nessa promessa. Eu não posso ir para nenhum outro lugar a não ser para essa palavra que Deus veio a mim. Essa palavra me engravidou. Eu não consigo deixar isto. Por isso que eu tenho essa expectativa. Porque Deus falou comigo.
Aí a pessoa pode pensar, mas você vai fazer muitos sacrifícios. Você vai se colocar debaixo da ira, da raiva de Faraó. Ele é o poderoso, ele vai te matar. O que Moisés pode responder? Eu vejo o invisível. Eu não vejo a ira do Faraó. Não vejo os tesouros do Egito, que logo, logo vão acabar. 30, 70, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 anos de vida aqui. Será que vale a pena ir para o inferno para colocar toda expectativa no aqui e agora? Fama. Você acha que daqui 50, 60 anos alguém vai lembrar de você? Com toda a sua fama, com tudo aquilo que você corre para fazer, com todo o seu dinheiro. Daqui 100 anos, alguém vai lembrar de você? Talvez nem as próprias famílias tuas, porque você vai ser tataravô já. Você lembra do seu tataravô, como ele se chamava? Você não se lembra do seu tataravô? Quem falou que o seu tataraneto vai lembrar de você? Então o que mobilizou Moisés? Foi justamente algo invisível. Foi justamente contemplar aquilo. Eu vejo que é invisível. Eu vejo a minha caminhada no deserto. Eu vejo a minha mobilização sacrificial. Mas eu vejo que isso tem um fundamento. Eu tenho uma garantia de que a coisa vai acontecer. E a garantia é aquele que é invisível. Hoje, 4.000 anos depois, o grande Faraó, poderoso Faraó, está lá no inferno, eternamente sofrendo. E Moisés está no céu, na presença de Deus, eternamente. Onde estão as tuas expectativas? Onde está o teu coração? Em que você está se apoiando? Então, eu preciso entender que conforme eu coloco a minha expectativa naquilo que é de Deus, eu tenho uma garantia que é a palavra de Deus e eu vou me sacrificar. Se eu tiver uma expectativa positiva, eu vou conseguir falar não para o adultério, um não para a pornografia. É um sacrifício, porque a minha carne quer, mas o meu espírito diz, não é para você. Eu quero ganhar dinheiro, e eu tenho uma condição de ganhar dinheiro enganando as pessoas. A minha carne pede isto, e vem a turba, pensamentos, todo mundo faz, você está no Brasil, todo mundo faz, todo mundo rouba, todo mundo leva vantagem, você é um bobo se você não fizer isto. Mas onde está a minha expectativa? Eu preciso entender que se eu colocar a minha expectativa em Deus, e me sacrificar em prol daquilo que Ele coloca para eu fazer, eu tenho uma garantia, eu serei recompensado. Eu serei recompensado. Eu tenho uma outra pessoa que eu queria que você prestasse atenção. Um príncipe, chamado Caleb. Ele, com mais 12 príncipes, um de cada tribo, foi chamado por Moisés para vir espionarem a terra. Eles saíram do Egito e chegaram lá no lugar em Sinai, e ficaram lá recebendo a lei. Deus deu toda a lei, ficaram praticamente 1 ano lá no deserto de Sinai. E depois eles caminharam, estavam já perto da terra prometida, Canaã, 1 ano de caminhada. Eles iam entrar na terra, e Deus diz, eu quero 12 príncipes, 12 príncipes, um líder de cada tribo, para que eles vão lá na terra, e eles espionem a terra. Daqueles que foram, 10 usaram os 5 sentidos. 10 viram, ouviram, sentiram, e 10 disseram, não vamos conseguir. 2, Josué e Caleb, usaram a fé. A base, a garantia, a fé. O sacrifício, vamos lutar. A expectativa, a terra é nossa. O sacrifício, vamos lá, porque é nossa, porque temos a garantia, a palavra de Deus. Mas somente 2. A pergunta é, por quem você acha que o povo se deixou influenciar? Pelos 10 que estavam mostrando na lógica aquilo que estava acontecendo? Ou os 2 que viam o invisível
e tinham que acreditar pela fé de que a coisa ia acontecer. Todos acreditaram naqueles. Prova de que 600 mil homens, maiores de 21 anos, foram castigados por Deus, onde eles ficaram 40 dias espionando a terra, ficaram 40 anos no deserto, andando em círculos, até toda aquela geração morrer. E Deus falou o seguinte: quem vai entrar na terra prometida é somente Josué e Calebe dessa geração. A outra geração, todos vão morrer. Todos vão morrer. E olha só que coisa interessante, quando eles trouxeram o relatório. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso. Pensa nessa adversativa, mas. Conjunção adversativa, está adverso aquilo. A terra é boa, mas. O povo que vive lá é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. E também vimos lá descendentes de gigante, os descendentes de Enaque. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos, expectativa. Tomemos posse da terra, expectativa, sacrifício. É certo que venceremos, a base é a palavra de Deus. O que nós podemos entender aqui? Que aquilo que nos afeta é muito mais o que nós vemos, sentimos, ouvimos, do que aquilo que nós cremos. É por isso que nós reclamamos tanto. Como está a tua vida? Trabalhando demais. Você está trabalhando e reclama porque está trabalhando muito. Tem gente lá no Pio 12, na 20, no São Judas, esperando um milagre, que já não tem mais o que fazer, são colocados lá esperando a morte. E você tem saúde, e você tem uma casa, e você tem um trabalho, e você tem tantas coisas boas. Então, eu preciso entender que nem sempre aquilo que eu vejo e sinto vai determinar aquilo que eu realmente sou, e aquilo que realmente eu quero para a minha vida. Eu tenho que acreditar: Senhor, se eu tenho saúde, eu vou trabalhar muito. O Senhor não é um Deus criador, que fez tudo, mas também não é um Deus criativo. Tudo que há no mundo, as leis da física, da orgânica, as leis dos animais, tudo foi Deus que fez. Ele é criativo. Será que você, sendo filho de Deus, não pode ter uma criatividade de sair dessa situação financeira difícil? Você não tem saúde, você não tem inteligência, então se mobiliza, tem expectativas, se sacrifique, faz 2 turnos, trabalho dobrado, faz alguma coisa. Fé não é simplesmente ficar esperando que Deus caia do céu, tudo pronto, empacotado, aquilo que eu preciso. Ou você acha que Deus deseja que você fique endividado ano após ano? E se você quer que a coisa aconteça, a pergunta é: o que você tem feito para que a coisa aconteça? Então é justamente isto. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, isso fala muito mais alto do que aquilo que eu creio. E sabe o que acontece? Ficamos em círculo no deserto. 40 anos. 40 anos. É muito tempo, né? Para um povo que saiu do Egito e em 1 ano estaria na Canaã. 1 ano era o propósito de Deus, o plano de Deus perfeito. Mas por causa do povo, Deus permitiu: vocês não vão entrar lá. Vocês vão ficar 40 anos aqui até todo mundo morrer. Então, queridos, o que a gente percebe? É que tem pessoas com depressão há tantos anos já e não saem disto. Pessoas tristes, deprimidas, que reclamam da vida, ansiosas, não saem disto. E não falta um domingo na igreja. Aí a pergunta é: que expectativa eu tenho para 2018?
Será que realmente eu quero que seja um ano da abundância na minha vida? E se de fato eu acreditar que eu tenho uma base sólida, que é a palavra de Deus, que me garante isso, e se eu tiver expectativas, eu vou me sacrificar, porque eu vou ser recompensado. Você quer ver a recompensa de Caleb? Eu adoro esse texto, eu amo esse texto, ele é extremamente prático. Quando passaram os 40 anos no deserto, mais o tempo que eles levaram para conquistar Canaã, primeira cidade de Jericó, lá no livro de Josué, somente Josué, o líder, entrou, Caleb entrou, somente os dois entraram. Olha só Josué capítulo 14, o que Caleb, falando com Josué, diz: pois bem, o Senhor manteve-me vivo, eu estou aqui, como prometeu, e isso foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Era o único ancião de Israel, único, ele e Josué. Olha só, ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins, gigantes, lá viviam com as suas cidades grandes, fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Expectativa. Quem tem fé é animado. Quem tem fé tem entusiasmo. Um homem com 85 anos de idade sonhando. E eu vejo muitos jovens que já desistiram da vida. Muitas pessoas com 30, 40, 50 anos que já pensam que tudo está acabado. Este homem decidiu: eu não vou ficar sentado numa cadeira de balanço, coçando gatinhos, esperando a morte chegar. Com 85 anos de idade, eu quero aquela terra que eu tinha uma expectativa 45 anos atrás. Eu tinha 40 anos na época, agora eu estou com 85, mas eu tenho tanto vigor como naquela época. Ânimo! Não ficar chorando as desilusões da vida por culpa dos outros. Aquela época sim, eu tinha 40 anos, agora eu tenho 85. Culpa do povo que não acreditou e fizeram com que eu ficasse rodando no deserto. Culpa deles. Ele não falou isto. Quem define a minha vida sou eu, não são as pessoas. Eu sou o protagonista da minha vida e não coadjuvante. Eu não posso deixar que os outros interfiram. Eu não posso ficar jogando a culpa nos outros pelas coisas ruins que acontecem. Eu tenho que dar a volta por cima. Eu tenho que parar de ficar terceirizando os problemas para os outros. A minha família, a isso, Deus, por que Ele deixou? Para com isto! Se eu não tiver fé, eu não terei entusiasmo. E se eu não tiver entusiasmo, eu não terei vontade de viver. Simples assim. Então os 5 sentidos falam alto? Sim. As pessoas que têm 5 sentidos têm uma vida boa? Sim. Mas Deus quer uma vida excelente para os filhos dele. Excelente. O maior inimigo do bom, o maior inimigo do excelente é o bom. Quando eu acho que está bom, onde é que está? Minha família, onde é que está? Está bom. Meu trabalho, onde é que está? Está bom. Está bom. Pronto, você bateu toda e qualquer possibilidade de viver melhor. Quando você se acomoda e acha que do jeito que está bom. Tudo em nossas vidas, se nós não alcançarmos patamares maiores, nós nunca vamos experimentar o excelente de Deus. Ele olhou a melhor terra das montanhas. Sabe por que era a melhor terra de Canaã? Porque lá tinham as fontes das águas. Se parasse de chover, tudo ficava seco, havia crise. Lá nunca tinha crise, porque lá sempre tinha água, fonte das águas. E como quem ficava na melhor terra? O povo mais poderoso. Os Enaquins eram descendentes de gigantes. Golias
veio dessa descendência, sendo filisteus. Presta atenção no que eu vou dizer. Golias tinha 3,20 metros de altura. Deu medo em Israel, nos 12, quando eles viram. Mas aquilo que eles viram como problema, a fé, que era garantia em Caleb, gerou uma expectativa e um sacrifício: eu vou matá-los, a terra é minha. E quando ele chegou lá para Josué, depois de 45 anos, ele disse: eu quero aquela terra. E sabe por quê que Israel ainda não tinha ido lá? Porque ninguém teve coragem de ir. Mas um homem de 85 anos, haviam outros muito mais fortes que ele fisicamente, mas intelectualmente, emocionalmente, a fé gera poder. O que ele fez? Eu quero aquela terra. Josué falou assim: é tua, pode ir lá, sacrifício. Ele foi lá e matou os gigantes, e pegou a terra para ele. E por que ele matou os gigantes? Porque Deus disse: eu estou com você. Você não tem ideia de quantos gigantes você pode matar esse ano, se você se olhar e se ver como filho de Deus. Olha aqui para mim, e presta muita atenção no que eu vou dizer. Daqueles 12 príncipes, que saíram do Egito, há 1 ano, quando eles foram espiar a terra, ou espionar a terra, eles foram escravos durante 430 anos. 430 anos escravos, não tinham vontade própria, vida miserável. A vida deles não tinha nenhuma expectativa e esperança, não tinham nada. Aí Deus liberta-os, eles falaram: somos uma nação agora. Saíram, eram mais um amontoado de gente do que uma nação. Aí Deus fala: eu vou dar as leis para vocês, a legislação da nação. Eu vou fazer a lei para vocês. Aí foi lá no Sinai e deu, não somente os 10 mandamentos, mas toda a lei. Aí Deus preparou o povo. Quando eles chegaram para espionar a terra, depois de 1 ano, e irem, qual foi o grande problema daqueles 10? Que influenciaram os outros 600 mil, que eram homens maiores de 21 anos, e praticamente toda uma geração, e mais de 2 milhões de pessoas, que eram o total do povo de Israel, sofreram. 2 milhões ficaram, e somente 2 entraram. Por quê? Porque aqueles 10 eram livres, príncipes, mas tinham ainda a mente de escravos. A mentalidade deles: não podemos, somos fracos. A mentalidade de Josué e Caleb: somos filhos de Deus, nós podemos sim, porque Deus está conosco. Nós somos filhos e agora somos livres, não somos mais escravos, nem do Egito nem de ninguém. Qual que é o grande problema dos filhos de Deus hoje? Nós somos livres, mas nós insistimos em ficarmos escravos da ansiedade, escravos do medo, escravos da fofoca, escravos do descontentamento. E o que acontece com isso? Eu não posso, eu não aguento, eu não consigo. Aí vem a primeira tentação, o que você faz? Eu caio, porque eu não posso, não consigo. É por isso que tem tantos filhos de Deus que vivem uma miséria de vida. E Deus está te chamando hoje, no primeiro domingo de 2018, para dizer: essa não é a minha vontade para você. Mas se você não agir, e a fé não te impulsionar a ter uma expectativa, mas se sacrificar por isto, a coisa não vai acontecer não. Eu quero terminar com o texto de Filipenses. Eu quero que você preste muita atenção no capítulo 1, o versículo 9. Preste atenção. Esta é a minha oração. Preste atenção no texto. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção, para discernirem o que é melhor, para que vocês aprovem as coisas excelentes, a fim de serem puros e irrepreensíveis no dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Qual que é a oração de Paulo? A percepção dos 5 sentidos está bem aguçada em vocês. Vocês olham para o casamento de vocês e dizem: não tem mais jeito.
Vocês olham para a vida financeira de vocês, não tem jeito. Vocês fazem, não tem jeito. Então, isso está muito aguçado. Apesar de nós nos enganarmos muito com as aparências. Mas somos muito perceptíveis nos 5 fundamentos, nos 5 sentidos. Mas qual que era a oração de Paulo? A minha oração é que Deus dê percepção espiritual, o amor, onde vocês vão amar a Deus, amar as pessoas, onde essa percepção vai fazer vocês discernirem o que é melhor. Não é o bom, mas o excelente, para que vocês aprovem as coisas excelentes. A minha oração é que vocês vivam um ano de abundância, uma vida de abundância, não medíocre. Não 40 anos no deserto, mas em Canaã, nas suas próprias casas, nas suas próprias lavouras, usufruindo do melhor de Deus. Se deixe engravidar por essa verdade. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração, te mobilizar, para caminhar para frente, cheio de expectativas, se sacrificando por elas. Porque você tem uma garantia gloriosa, é a palavra de um Deus que não falha, um Deus real, um Deus que te ama, e você está aqui na casa dele hoje, você está na presença dele hoje. Queira o excelente para a tua vida, não basta no que é bom, e queira o melhor. Deus abençoe muito a tua vida este ano. Deus que dê capacidade, condições de você ter percepção de acreditar no sobrenatural. Como Caleb, como Moisés, como todos aqueles de Hebreus 11. Eu e você podemos fazer parte desse seleto grupo daqueles que creem. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.